Muito boa noite, galera. Vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje, sexta-feira, dia de payroll, tá? Só que hoje foi um dia bem movimentado, tanto no índice quanto no dólar, tá? Entregou belas movimentações. Quem acompanha aqui o nosso fechamento de mercado diariamente que postamos aqui, conseguiu perceber ontem a formação que o índice ele vinha demonstrando para a gente, né? Uma possível bandeira, e hoje se confirmou após o teste lá na resistência, tá? Ele vem entregar toda essa movimentação de baixa aí hoje, linda, linda, linda movimentação aí, tá? No dólar a mesma coisa, tá? Mostramos ali também a questão do fundo do canal que o dólar testou, né? Mostrei para vocês aqui que tinha diversos suportes que o preço ele foi criando, né? Foi deixando diversos suportes, regiões de memória para o preço, onde o preço possivelmente viria testar essas regiões antes de iniciar, continuar sua tendência de alta. E, incrível que pareça, né, da forma que especulamos, aconteceu aí, tá? Esses testes nessas regiões de suporte, nessas três regiões de suporte, o preço ele testou durante essa semana essas três regiões e hoje ele deu uma recuperada aí, né? Então chega de enrolação, vamos lá pro gráfico. Vamos começar aqui pelo nosso índice, tá? Se a gente puxar aqui a Fibo, vamos começar aqui pelo gráfico limpo, pessoal. Estamos aqui nos 60 minutos, tá? Gráfico limpo, tá? É um gráfico, um layout onde a gente gosta de deixar um preço limpo aqui para a gente fazer nossas marcações de price action, tá? Onde a gente consegue visualizar bem, porque quando tem muita média, tem muito indicador, acaba poluindo muito o gráfico e isso acaba trazendo muito viés, né? Acaba às vezes impossibilitando a gente de visualizar às vezes uma operação que seria vencedora ou perdedora e acaba que a gente fica de fora da movimentação porque tem muita poluição no gráfico. Então, é uma dica que a gente deixa aqui para vocês, tá? Deixa aí um layout limpo ali, igual a gente tem ali o layout de média, layout de estudo, layout limpo. A gente deixa um layout aqui também de osciladores, tá? Onde a gente identifica aqui possíveis divergência para o preço. Enfim, no decorrer dos vídeos aí a gente vai explicar mais para vocês sobre todo o nosso contexto operacional, tá? Mas com os vídeos que a gente deixa aqui diariamente no fechamento do mercado, para você que está atento, né, todas as informações que a gente deixa aqui, vocês vão pegando certos indicativos que deixamos aqui e isso pode agregar dentro do operacional de vocês, tá? Então vamos lá. Puxando aqui, pessoal, a Fibo dessa máxima aqui. Calma aí. Tô achando que tô no TradingView. No TradingView puxa ao contrário. Puxando dessa mínima, essa máxima, pessoal, percebam que o preço veio justamente testar essa região aqui de 50%, tá, pessoal? Confluenciando aqui, percebam com essa máxima aqui, ó, relevante, ó. Por que essa máxima relevante? O preço, ó, ele fez aqui, ó, rejeitou essa máxima, tá? Fez o teste aqui, armou um pivô de alta, rompeu ela, falhou essa estrutura aqui, ó, e nem veio testar essa região. Ela rompeu, voltou novamente para dentro dessa região aqui, desse range aqui, né, formado, né? O preço ele trabalhou aqui e veio testar essa região aqui hoje, tá? E entregou toda essa movimentação de baixa. Então aqui a gente tinha boas confluências aqui nessa região, tá? Essa região de resistência, tá? Suporte anterior, uma trocazinha de polaridade, né? No caso, resistência anterior, trocazinha de polaridade. Temos aqui também, nessa região aqui, ó, 50% de FIBO, tá? E, se vocês lembram também, pessoal, no dia de ontem eu falei para vocês que no diário, o ativo, ó, com esse candle de rejeição, no caso não foi nem ontem, né? Foi anteontem, né? Com esse candle de rejeição aqui, ele possivelmente, pessoal, rejeição aqui na média de 9, ó, praticamente perdendo a mínima anterior, acionava aqui um gatilho de venda, né? Para quem opera aí swing trade, né? Mas o macro interfere no micro, então a gente utiliza muito o parâmetro do diário, dos 60 minutos, para a gente monitorar o que vai acontecer dentro do intraday, tá? Então, quando a gente entra nas operações a favor do macro, a gente tende, pessoal, a surfar toda a movimentação que o preço ele venha a se desenrolar ali, se desenvolver, tá? Então, perdendo essa mínima aqui, eu tinha sinalizado para vocês, ó, sinalizou a venda aqui, perdendo essa mínima, sinalizou a venda. Aí no dia de ontem, né, ficou esse dia agarrado aqui, tá? Dia de feriado nos Estados Unidos, e hoje no PO, ó, confirmou, tá? Esse gatilho vendedor que o índice ele deixou aqui, respeitando essa média de 9, tá? Esse candle aqui, né, o candle gatilho, candle fechando com ignição, partindo da média de 9, rompendo a mínima do candle anterior, tá? Isso é um acionamento de gatilho, quem opera no swing trade, entrada na máxima, ou entrada na mínima, stop na máxima, e só conduzir aí, né? Mas é só para a gente ter um parâmetro aqui do que seria, tá? No intraday. Trazendo por 60, a gente identificou que aquela região aqui de suporte, né? Percebam também que tinha aqui, ó, nessa região, uma pequena bandeira,
tá? Uma bandeira corretiva, depois desse movimento, desse impulso de baixa, o ativo ele corrigiu aqui, ó, nessa região, e já no primeiro candle de 60 minutos, pessoal, ele deixou esse PFR aqui, tá? Esse PFR, para quem não sabe, PFR é um preço de fechamento de reversão. Ele deixou esse PFR aqui, testando essa região de Fibo e a troca de polaridade, indicando para a gente assim o início de um movimento vendedor. Perdendo essa mínima aqui, confirmava a nossa, no caso, confirmava a movimentação de baixa, tá? A gente trazendo aqui agora para o intraday, por 15 minutos, pessoal, olha que coisa linda, né? No 15 minutos, nos 5 minutos, ele já veio aqui, ó, direcionando para a gente o que ele iria fazer, tá? Assim que ele testou aquela região, ele aqui, ó, ele acumulou aqui, ó, nessa região, antes de romper, ainda voltou para fazer um pullback aqui, tá? E entregou essa bela movimentação aqui de baixa, tá, pessoal? Ele ensaiou aqui, ó, essa movimentação aqui, ó, percebam aqui, ó, a VWAP, tá? Em nenhum momento o preço ele só testou a VWAP aqui no segundo candle do dia, de 5 minutos, tá? E percebam que ele começou a fazer, ó, topos menores aqui, ó, abaixo da VWAP, ó. Buscando aqui o alinhamento das médias, tá? Perdendo essa mínima aqui, acionava um belo gatilho vendedor, pessoal. O stop bem curtinho, aqui, ó. 150 pontos de stop, pessoal. Bem tranquilo, isso nos 5 minutos, né? Geralmente, quando o preço, né, entrega movimentações assim amplas, né? Geralmente, os stops aqui nos 5 minutos, eles ficam até caros. Então, tem que diminuir o time frame, né? Diminuir o fractal, operar ali em 2 minutos ou até 1 minuto, para buscar stops mais baratos, tá? E nesse caso aqui, em 5 minutos, ele deixou um stop barato aqui, nessa região, tá? Ó, entrada na mínima, stop aqui na máxima, tá? E entregou essa bela movimentação. O preço ainda voltou ainda para fazer um pullback, né? Pós-rompimento. E entregou novamente aqui, né? Um gatilho vendedor, partindo da média aqui de 9, alinhado com as médias direcionais, média 50 direcional, tá? Entregou essa bela movimentação de baixa aí. Beleza, pessoal? E olha que interessante aqui, né? Se a gente projetar, pessoal, essa máxima, essa mínima, percebam onde o preço ele dá uma respirada, né? Olha que interessante, ó. Quando a gente projeta esse movimento aqui, ó, espelha esse movimento aqui, ó, para baixo, a gente tem o primeiro, segundo e mais abaixo o terceiro alvo de Fibo. Perceba que ele trava aqui, ó, justamente na região, ó, do primeiro alvo de Fibo, tá? O primeiro alvo da projeção, né, do espelhamento, né? Então o preço ele briga aqui, deixa mais gatilhos aqui, ó, vendedores, ó. Por que são gatilhos vendedores, ó? São o famoso PC, pessoal. O que seria o PC, né? São um ponto contínuo, onde o preço ele tende a testar a média de 20, ó, e voltar com um candle, ou um PFR, um candle de rejeição, tá? Indicando pra gente, ou um candle de ignição, indicando pra gente a continuidade do movimento vigente, tá? E mais uma vez ele deixou um novo gatilho aqui, tá? Após aqui a ancoragem nas médias, deixou um novo gatilho aqui vendedor, tá? E entregou toda essa movimentação aqui de baixa novamente. Vamos ver se ele atingiu o primeiro alvo aqui. Chegou a atingir aqui o primeiro alvo, tá? Como eu falei anteriormente, né? Após espelhar aquele movimento ali, tá? Então ele abriu o primeiro alvo, o segundo alvo de Fibo e ele travou aqui na região de primeiro alvo de Fibo, tá, pessoal? Então aí um dia hoje bem tranquilo, tá? De operar nesse índice. Bem tranquilo mesmo. Praticamente o que a gente especulava ali nos dias anteriores, ele cumpriu, tá? A nossa especulação. O índice, né, vendo para um cenário macro, ele ainda indica para a gente que ele tem possibilidade de continuar a queda, né? Essa alta que ele teve essa semana foi só um respiro, né? Um respiro ali, no dinheiro trocar de mão, né? Para continuar a sua movimentação de baixa. É assim que está se desenrolando, graficamente falando, tá? Como vocês viram ali no diário. Vamos ver no semanal? O semanal ele está até esticado das médias, pessoal. Ele está até esticado da média de 9. Ele tem que vir fazer aqui um respiro na média de 9 também. Mas olhando pelo diário, olhando pelos 60 minutos, pessoal, ó, se perder essa mínima aqui, ó, ativa um espelhamento também para baixo, tá? Espelha todo esse movimento aqui para baixo, tá, pessoal? Um pivôzinho de baixo ancorado pelas médias. Complicada a situação do nosso índice, tá? Vamos acompanhar aí as próximas movimentações do nosso mini índice. Hoje um dia bem tranquilo de operar hoje, tá? Excelentes movimentações. Se a gente puxar a FIBO aqui, ó, ver onde que ele iniciou esse movimento aqui também, né, corretivo, né? Não, ele chegou próximo aqui à região, né, de 7.640, mas não chegou a tocar nela. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa análise desse nosso índice, né?
Acabei mostrando para vocês aqui certos gatilhos, né, operacionais que nós utilizamos no nosso operacional, né, porque geralmente o preço ele chega em certas regiões de contexto. O preço geralmente ele chega em certas regiões de contexto, né, pessoal? E muitas das vezes a gente meio que coloca as placas ali para saber qual é o melhor momento para entrar, né, na operação. E a gente diversas vezes vem demonstrando para vocês aqui que quando o preço ele chega numa região, a gente tem que aguardar uma confirmação. Geralmente uma confirmação ele vem com um mini pivô. Às vezes um pivô, um candle gatilho, um candle gatilho seria um candle de ignição, um candle de rejeição nas médias, igual eu mostrei para vocês assim, ó, rejeição nas médias. Esses são nossos candles gatilhos, né? Então, pô, o preço ele entrou em queda. Pô, eu vou tentar especular ali onde ele pode travar. Então, eu vou pegar um movimento anterior, um movimento de pivô anterior, vou projetar aqui alvo de Fibo, ver onde que o preço ele pode travar. Igual a gente espelhou esse movimento aqui para baixo, a gente achou o primeiro alvo de Fibo, achou o segundo alvo de Fibo. O preço respeitou o primeiro alvo de Fibo. Caso o preço ele continue ancorado pelas médias, ele tende a furar o alvo de Fibo. Então, em alguma oportunidade que ele der um candle gatilho, eu vou entrar a favor do movimento, especulando que ele chega até o próximo alvo. E nesse caso aqui foi o que ele fez. Ele rompeu aqui o alvo de Fibo e foi buscar o próximo alvo, tá? Então são pequenos detalhes, pessoal, que durante o pregão, se você está atento, né, dentro do seu operacional, dentro da sua gestão, você consegue pegar excelentes movimentações, tá? Então essa é a nossa análise. Vamos partir agora para o nosso dólar, tá? Mini dólar. Como vocês sabem, pessoal, aqui a gente não também faz a análise no nosso layout limpo aqui, tá? Essas marcações que a gente deixa aqui são marcações que a gente acha relevantes para o preço. Regiões de resistência prévia, suporte prévio, resistência norte, suporte norte, são regiões onde o preço visa como um alvo para o preço ele fazer testes antes de reverter a sua movimentação ou dar continuidade à sua tendência, tá? Então, a gente tinha essas marcações aqui, ó, tanto essa marcação aqui, essa e essa marcação aqui mais abaixo, ó. E olha que interessante, né, galera? No dia de ontem, né, a gente especulou que após o preço ele espelhar esse movimento aqui para baixo, ó, ele travou justamente, no caso ele fechou o pregão justamente nessa região aqui, ó, de 100% desse espelhamento aqui para baixo, dessa projeção desse pivô. E confluenciando essa região tinha aqui ainda essa linha de canal aqui, ó, essa linha de tendência aqui, tá? Percebam que são duas confluências que possivelmente poderia travar esse preço, tendo em vista que ele violou essa região de suporte que a gente vinha especulando há uns dias já. Vou botar aqui nos 60 minutos. Mas aí tá muito... Eu quero mais ruídos. A gente vinha especulando que esse dólar ele tinha três regiões importantes de suporte. Essa região aqui, ó, de suporte. Depois se formou essa região aqui de suporte. E a penúltima, na verdade, região de suporte, antes da região do número redondo, ó, e é porque vou puxar para cá para vocês verem. Que eu tenho marcado aqui, ó, no meu gráfico, é o número redondo, ó, tá vendo? Eu tinha três regiões de suporte formado antes de chegar no meu número redondo, ou seja, no nosso fechamento de mercado aqui, a gente especulava o seguinte: olha, pessoal, o dólar ele vai fazer simplesmente um respiro, depois dele atingir aquela máxima lá histórica, né? O preço ele voltou para dentro do range e ele lateralizou, possivelmente uma acumulação para dar sua continuidade de alta ou simplesmente reverter sua movimentação e vir testar patamares mais abaixo. Só que a gente especulava que, pelo esse suporte que ele estabeleceu, dificilmente o preço ele iria romper essa região do número redondo. Perceba quantos toques ele deu nessa região aqui, ó, de 6,19, né? Não, é 6,18, essa região, ó. Quantas vezes ele brigou antes de ele cair, então rompeu essa região. Depois ele fez suporte aqui, ó, nessa região de 6,12, tá? Essa região de 6,12. Percebam também, ó, mais uma vez, ó, quantos toques teve nessa região, ele rompeu. Subiu novamente para essa região, brigou aqui um pouco, ó, e quantos toques ele... Inclusive hoje também ele veio brigar um pouco mais acima aqui, tá? E a penúltima região de suporte antes de chegar no número redondo seria essa região aqui, ó, região de 6,9. Percebam também, ó, quantos toques ele teve nessa região, tá? Então, possivelmente, quem estava posicionado aqui nessa região, dificilmente deixaria o preço ele passar direto, tá, galera? Então, o preço no dia de ontem ele violou essa região aqui, ó. Perceba essa movimentação aqui de baixo. O índice ele vê, o dólar ele vê que nesse movimento aqui, ó, testou o fundo, ativou aqui um pivô pré-rompimento, ó. Tá vendo? Um pivôzinho aqui, ó, pré-rompimento, e abriu alvos aqui de Fibo, né? Então a gente projetando aqui, ó, esse pivô aqui para baixo, ó, percebam que ele travou justamente, ó, milimetricamente ele travou na região de 100% aqui da projeção
desse pivô aqui, tá? E tinha essa confluência aqui dessa linha de canal, que já vem uns dias aqui, ó, desde outubro aqui, tá? O dólar, ele vem respeitando essa linha de tendência aqui, ó, linha de canal, olha, linha de tendência aqui, se bem que é um canalzinho aqui mesmo, ó, se a gente puxar aqui, a gente visualiza canal, né? Mas ele vem testar aqui, ó, essa linha de tendência. E, mais uma vez, no dia de hoje, ela confirmou a força dessa linha de tendência, né? Então, tinha duas confluências aqui para travar o preço. Então, ficou nítido aqui que esse movimento aqui foi um movimento de falso rompimento. O preço ele falhou a estrutura e ainda deixou um belo gatilho aqui comprador aqui em cima dessa região aqui de suporte que virou uma resistência, né? Então, o preço ele voltou para dentro do range aqui depois de fazer esse teste aqui. E foi o que a gente especulava ontem. A gente especulava, pô, pessoal, dificilmente o preço ele vai passar dessa linha aí, dessa linha de tendência aí, tá? O preço ele pode brigar, lateralizar um pouco. Acabou que no dia de hoje ele voltou totalmente aí para dentro do range, né? Então, trazendo aqui, pessoal, para o intraday, ele ofereceu belos gatilhos aqui operacionais, né? Como a gente explicou anteriormente, aqui era uma região interessante para o preço, tendo em vista que aqui era o último suporte, tá? Último suporte válido antes do vácuo, né? No preço, que aqui é um vácuo, aqui é uma região de vácuo que a gente chama, né? Que após ele perder aqui essa região, ele tende, né? Fica um vazio no gráfico e ele vai ali, vai direto até ele achar um último ponto de suporte para ele travar, tá? Acabou que ele achou esse ponto de suporte que era aqui, a linha de tendência. Pois bem, então o preço ele rompeu essa região, testou lá fundo do canal, confluenciando aqui com 100% da projeção desse pivô, e no dia de hoje, na abertura, ó, ele veio trocar polaridade com essa região. Percebam que aqui, pessoal, era um excelente ponto de venda, tá? Por que era um excelente ponto de venda nessa região aqui? Se a gente puxar a Fibo dessa mínima a essa máxima, olha que confluência interessante que tinha aqui nessa região. Região de, no caso essa região aqui era de 50%, ó, troca de polaridade, ou poderia utilizar essa referência aqui, ó, que foi justamente onde o preço ele travou, tá? Tinha a região de 50% de Fibo e região de 61 de Fibo, tá? O preço ele travou justamente aqui e testou ela, tá? Fechou aqui com o candle de indecisão, e o candle que se segue, ele rejeitou, tá? Essa região aqui com um candle de ignição, pessoal. Perdendo essa mínima aqui, abriu uma oportunidade aqui de operação vendedora, tá? Qual era o problema dessa operação aqui de venda, tá, pessoal? Que percebam que as médias, ela se aproximou rápido demais do preço, tá? Então vamos supor que por mais que aquela operação tinha um contexto, essa operação aqui de venda, né? O preço ele rejeitou, acho que a gente chegou a entregar alguns pontos aqui. Deixa eu verificar aqui quantos pontos aqui. No caso, no acionamento do gatilho, deixa eu apagar essa fibra aqui. No acionamento do gatilho, o stopzinho aqui de 7 pontos, até 4 pontinhos, né? Então, hipoteticamente, né? Se você pegou essa entrada aqui, né, na violação dessa mínima com esse candle de ignição, tá? Percebam, pessoal, que a média de 9, ela aproximou rapidamente do preço. Geralmente, o preço, quando ele chega esticado assim, numa região importante, com confluência, essa operação, no caso aqui, será a operação de retorno à média, tendo em vista que o preço ele ficou caro para realizar operações de compra. O preço ele se afastou demais da média. Então, ele tende a chegar nessas regiões e rejeitar, tá? Ele não tem fôlego para ele continuar a sua movimentação de alta, no caso nesse exemplo aqui, porque ele não está ancorado pelas médias. Sendo que essa operação seria uma operação arriscada pelo seguinte fato, da média estar se aproximando rápido demais do preço, tá? Quando a média ela se aproxima muito rápido do preço, ela indica para a gente que está dando início a um movimento forte, no caso, em direção à tendência vigente. Percebam também, pessoal, que o preço ele não estava tão distante assim da VWAP, né? Menos de 5 pontos da VWAP. Então isso se tornava essa operação arriscada. Geralmente essa operação de retorno à média, a operação ela tem que estar realmente com um bom afastamento da média de 9, né? Porque a gente sabe que a média de 9 é um excelente ponto de trava para o preço. As médias, né, elas são pontos de trava para o preço, ponto de suporte, ponto de resistência, ponto de linha de tendência. Geralmente o preço ele tende a chegar nessas regiões de média e travar. Então, tinha contexto essa região, tá? Tanto que entregou o movimento, mas era uma operação arriscada pelo fato de estar próximo às médias móveis e a VWAP. Sendo que, olha que interessante, pessoal, olha que coisa linda, que oportunidade que ele deu aqui, né? Depois dele falhar, né, a estrutura, né, porque o preço ele não teve nenhum gap, ele falhou aqui a estrutura, tá? Então ele já mudou a característica dele, como a gente já explica para vocês aqui, tanto no YouTube como no Instagram, que o ativo ele muda a característica dele de movimento baixista para movimento altista através aqui da falha de estrutura. Nesse exemplo aqui, ó, o preço ele vem fazendo fundos maiores que fundos anteriores, ó, fundos menores do que fundos anteriores. Percebo que
Para ele continuar a sua tendência de baixa, ele tinha que romper o fundo anterior, mas ele vai e deixa um fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Então, fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, assim que ele romper a máxima anterior, ele adiciona para a gente, ou ele indica para a gente que ele está mudando a característica de baixa para a característica de alta. O movimento de que era vendedor passou a ser um movimento comprador, tá? Então isso aqui dentro do micro aciona para a gente um gatilho de entrada, tá, pessoal? E no caso de uma movimentação do preço, isso aqui indica para a gente um pivô de alta, tá? Então a gente projeta esse movimento aqui para cima, ou no caso de movimento para baixo, a gente projeta esse pivô para baixo. Ficou claro aí, pessoal? Então, foi o que aconteceu no dia de hoje. Ele falhou a estrutura, indicou para a gente já a mudança de característica dentro daquele contexto, tá? De suporte, que era a linha de tendência, mais ainda o 100% da projeção, então ele mudou a característica. Então, nesse caso aqui, pessoal, quando o preço ele começou a rejeitar a VWAP, rejeitar as médias, pessoal, aí ficou muito claro aqui a intenção compradora desse preço. As médias chegou próximo demais, buscou alinhamento junto com a VWAP, rompendo a máxima anterior desse candle aqui, acionava um belo gatilho de entrada no pivôzinho de alta, tá? Ancorado pelas médias. E o preço ele explodiu para cima, tá, pessoal? O nome dessa acumulação aqui, pessoal, em direção às médias, se chama Power Breakout, tá, pessoal? O famoso mestre Palex aí traz esse conceito pra gente. E ele indica pra gente aqui o seguinte, ó. O preço ele faz uma acumulação, tá? Próximo às médias aqui, acumulando força para ele romper toda essa região aqui com volume, tá, pessoal? E ele, no caso aqui no volume, ó, ele deixa aqui uma barriga aqui no volume, tá? Antes dele iniciar o movimento altista, ó. E justamente foi isso aí que o preço fez. Ele deixou esse power breakoutzinho aqui, tá? E estolou aqui para cima, entregando aqui mais de 30 pontos aqui até a média de... ó. Mais de 30 pontos, até onde pegou aqui. 34 pontinhos aqui. Quem estava atento e pegou essa movimentação aqui, pessoal, porra, já valeu por 2 semanas aí de pregão, tá? Excelente movimentação. Ainda deixou aqui, só que esse aqui era um gift arriscado, tá? Isso aqui é chamado de gift, pessoal. O que é um gift? O que é um gift, pessoal? É uma barra ignorada, tá? Só que essa barra ignorada, ela não está ancorada pelas médias, tá? Isso aqui é um gatilho também aqui, comprador. Só que pelo fato dela não estar ancorada pelas médias, fica arriscado entrar nessa operação aqui. Mas caso o preço, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para trás aqui para vocês entenderem, né? O contexto aqui de barra ignorada, né? Que isso se torna um gatilho operacional aqui quando ele está ancorado pelas médias. Eu vou utilizar esse aqui, mas serve também como exemplo, ó, as médias não tá com um pequeno, não tá. Esse aqui não tá legal não. Eu vou achar outro exemplo aqui. Acho que no nosso índice teve um exemplo de um giftzinho bonito, cara. Um giftzinho bonito. Ancorado pelas médias. Aqui, ó. Foi esse exemplo aqui, foi esse exemplo aqui, ó. Perceba, pessoal, que o preço ele vem na sequência, ó, de candles aqui, ó, compradores, e ele deixa esse único candle aqui, ó, vendedor. Na violação da máxima dele, pessoal, aciona aqui um gatilho de entrada. E esse é um gift válido como uma possível entrada pelo fato dele estar ancorado pelas médias, tá? Sendo ancorado e conduzido pelas médias, pessoal. Então, é um excelente ponto de entrada, tá? Então, quando você der entrada, você tem que colocar a entrada na massa e o stop na mínima dele, tá? E projeta aqui, no caso, para definir os alvos dele, você projeta essa barra aqui e busca alvos aqui da barra, tá? Perceba que ela atingiu 100% aqui dela, né? Chegou em 100% dela e voltou para falhar a estrutura. Esse é o melhor ponto de entrada ali em questão do gift, tá, pessoal? Quando está ancorado pelas médias. E logo depois o preço ele deu uma lateralizada aqui, né? Ele chegou naquela região ali de contexto ali, de trava, o preço ele brigou aqui, nada a se fazer, a melhor movimentação ali foi de manhã. Então, pessoal, esse foi a análise aqui do nosso dolinha, tá? No dia de hoje. Vamos ver aqui ele no cenário macro aqui, ver a região que ele se encontra. Vou botar no diário. Respeitou aqui a LT, né? Se a gente puxar a Fibo dessa máxima, essa mínima, olha que interessante, né, pessoal? O preço ele veio travar, ó, justamente aqui, ó, na região de 61%, pessoal. Corrigiu 61, possivelmente para continuar essa movimentação de alta. Se a gente colocar aqui no semanal, que terminou a semana, né? Pessoal, olha que coisa linda, ó. Olha isso aqui no que fechou na semanal, ó, rejeitando a média de 9, pessoal. Você acha que esse dólar vai continuar subindo aí no decorrer dos dias aí, tá, pessoal? Se essa média aqui de 20 ainda se aproximar mais ainda, né, encostar assim, ó,
Vamos ver bola batendo aí, ó, mais de 6,50 aí, beleza, pessoal? Lembrando, galera, que a análise técnica não está preocupada com nada, ela só está preocupada com a movimentação do preço, tá? Não está preocupada com macro nem microeconomia, somente com a movimentação e com a ação do preço. Tá? Então, pela projeção aqui, respeitando aqui os indicadores técnicos, indica pra gente a continuidade da movimentação de alta, tá, pessoal? Se romper aqui essa máxima aqui, esquece tudo, tá? Vai embora. Mas por enquanto aqui, tá? Respeitando essa média aqui de 9, indica pra gente aqui que o preço ele continua na sua tendência de alta, tá, pessoal? Então é isso, esse foi o nosso nesse vídeo de hoje, ficou um pouco extenso aí, mas achei interessante passar para vocês aqui certos conceitos técnicos aqui em relação a padrões de entrada, né? Que isso pode agregar valor aí para vocês, beleza, pessoal? Então é isso. Fique com Deus aí, tenha um excelente fim de semana aí, tá? Segunda-feira a gente está com tudo aí pra gente fazer novos vídeos aí de fechamento de mercado para vocês. Se ainda não é inscrito no nosso canal lá, do nosso perfil lá do Instagram, segue a gente lá, que a gente está sempre postando conteúdo lá, operacional lá para vocês, beleza, pessoal?